Bom, vamos lá. 3, 2, 1. Alô, mundo! Eu sou a Gaia e a minha convidada de hoje... Pera, a concentração tá super tá difícil hoje. Alô, mundo! Eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mas Você Vai Sozinha? Um papo sobre viagem e outras coisas mais. A minha convidada de hoje é a Lalai, que é empresária, dona de blog, fã de música, minha amiga e viajante profissional. Então, num raro momento de folga aqui em São Paulo, no finalzinho de outubro de 2018, ela topou vir aqui no estúdio da Inova Brab, tá? Aqui na Avenida Paulista, para falar comigo sobre um assunto que um monte de gente gosta e um monte de gente pergunta, que é festivais de música. Onde estão, do que se alimentam, como frequentá-los. E, Lalai, quantos festivais de música você já foi? Eu não tenho ideia, mas... Nossa, que arraso, nem sei. Mas eu andei fazendo uma conta por alto e eu acho que nos últimos 3 anos eu fui em pelo menos 40. Yes! Espera um pouquinho, você quer dizer assim, 40 edições ou 40 nomes de festivais diferentes? Não, 40 festivais diferentes. Tá. E considerando o festival que rola em São Paulo, que se considera festival, mas acontece num dia, com um palco só. Isso é interessante. O que seria uma definição de festival? É difícil, né? É que pode ser muita coisa. E tem muitos festivais que não são de música, mas tem música, né? É que hoje eu acho que tudo virou festival, né? Você tem festival do hambúrguer, você tem festival de ceviche, você tem festival de música. Tá, mas na tua lista de 40 festivais não tem hambúrguer e ceviche. Nesses festivais, desses 40, tem os de música e eu acho que 5 festivais grandes de arte. Tipo Bienal de Veneza, Documenta, tá. Festival. É que você é uma pessoa de interesses ecléticos. Sim. Assim que é bom. Mas conta uma coisa, esse seu interesse por festivais de música, de viajar especificamente para participar deles, ele começou como? Começou lá em 1991. Nossa! Entreguei a minha idade. Naquele festival da M2000 na Praia de Santos. Quase isso. Era o Rock in Rio. Tá. E na época eu trabalhava, tinha uma viagem marcada para Machu Picchu. Eu era super metaleira e aí todas as bandas que eu adorava na época iam tocar no Rock in Rio. E eu desisti de Machu Picchu. E acabei convencendo meus amigos a gente comprar passagem de busão para ir para o Rio. A gente alugou uma casa em Bangu, porque a gente nem sabia o que era Bangu. Que a gente nunca achou a casa, a gente dormiu na rodoviária. E foi uma experiência tão louca e tão legal e super atrapalhada que quando eu voltei para São Paulo, né, e era meu primeiro festival de música... eu não parei mais. Aí eu acho que de 1989 até 1997, eu fui em todos os festivais que rolaram no Brasil, que eram poucos, né? Hoje eu fiz uma conta muito por alto, só, tipo, novembro em São Paulo a gente teve cerca de 15 festivais. Em São Paulo não, no Brasil, cerca de 15 festivais E acabei indo em todos esses festivais, fiquei super apaixonada, nunca tinha saído, né, do Brasil. E aí eu decidi que eu queria muito ir para um festival fora do Brasil. Meu primeiro festival fora do Brasil foi o I Love Techno, em Ghent, na Bélgica, que eu fui sozinha. Acho que foi o maior desafio da minha vida. E desde então eu não parei mais. Todas as viagens que eu fiz, elas sempre foram muito em torno de festivais de música. Então, eu sempre pesquisava onde minhas bandas favoritas iam tocar. E a partir daí, eu acabava optando por cidades que eu não conhecia. E acabava viajando muito dentro desse interesse. E qual foi mais recente? Bom, só para vocês saberem, a gente está gravando isso aqui no finalzinho de outubro, tá? Então ele vai pro ar um pouco mais para frente, mas até o finalzinho de outubro, qual foi mais recente? O último festival que eu fui foi o Sonar. Não, mentira, né? Eu fui no Koala, que rolou depois disso. Koala? O Koala aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tá. Foi o meu último festival. E, bom, então vamos lá. Cerca de 40 festivais nos últimos 3 anos. Você sabe o próximo? Então, o próximo tem alguns festivais que eu vou agora nesse intervalo de outubro, mas aqui em São Paulo.
E o próximo festival grande é o CTM em Berlim, que é um festival de arte e música que rola no finalzinho de janeiro. Tá. Então esse é o próximo. E aí depois meu plano é ir para o South by Southwest. E aí tem uma lista imensa de festivais que eu quero ir, mas ainda não decidi muito para onde vou. Você tem um preferido da vida, assim? Tipo, um que você não perde, que fala alto ao coração? Então, eu tenho, mas eu acabo perdendo, né? Porque a gente precisa abrir mão um pouquinho para conhecer outros festivais. Eu acho que o meu festival favorito é o Way Out West, que é um festival que rola em Gotemburgo, na Suécia. Acho ele um festival bem adulto. Por quê? Como assim adulto? Ele tem conforto, ele não tem perrengue, ele é na cidade, acontece num parque super lindo. Ele tem uma questão que eu acho muito bacana, que é um festival 100% vegetariano. Olha. Ele tem uma super preocupação com sustentabilidade, tem bar de champanhe, cervejas artesanais. E a programação é sempre bem bacana, porque ele leva os nomes mais pop, mas também leva a artistas que ainda, sabe, a gente nunca ouviu falar. Então, o line-up acaba sendo bem eclético. Tem talks e à noite ele acaba se espalhando pela cidade de Gotemburgo. E eu acho ele perfeito. E só gente linda, né? Porque é na Suécia. Ela lá é casada com um sueco, tá? Então... Eu adoro gente loira. Considere isso aí, é o fetiche dela. Gente alta, loira, de claro e tal. Agora, você falou que no Well of Techno foi o primeiro festival na gringa que você foi sozinha. E como é ir sozinha em festival? Eu acho difícil. Eu dei uma volta ao mundo em festivais de música em 2016, que eu fui em 18 festivais, e desses 18, alguns festivais eu acabei indo sozinha. Mas o I Love Techno foi o primeiro, e por um bom tempo foi o único que eu tinha ido sozinha até então. Primeiro que eu acho que techno é um pouco mais difícil de você estar sozinha, porque eu acho que as pessoas elas interagem menos do que se você está vendo um show de uma banda de rock, por exemplo. A outra questão, para mim a música eletrônica era uma coisa muito nova, então eu cheguei lá meio de paraquedas, né? Tava começando a gostar de música eletrônica e no final quem foi meu porto seguro foi o Gui Borato, que tocou nessa edição e acabei encontrando com ele lá, que foi um super fofo, mas foi complicado, porque eu acabei assim, bebendo pouco, me divertindo pouco, interagindo pouco, foi mais aquela sensação assim, eu estou aqui vendo shows, né? E techno é muito mais festa do que você ficar assistindo o cara tocar. É que festival tem isso, né? Quer dizer, pelo menos festivais de música tem essa coisa muito forte de experiência coletiva. Você vai com o seu grupo de amigos, ou você vai sozinho enquanto seus amigos lá. Mas esses festivais que oferecem coisas além de música, sei lá, exibição de filmes, talks e oficinas, exposições de arte, talvez seja mais fácil de ir sozinho, né? Sim. Bem, e até festival, acho que durante o dia ele é muito mais fácil do que um festival durante a noite. Quando eu fiz essa viagem, tipo, em vários festivais, muita gente perguntou assim, qual foi seu festival favorito? E aí, fazendo essa autoanálise, eu percebi que os festivais que eu mais tinha gostado, na verdade, eram festivais que eu estava com um grupo de amigos, que tinha sido muito mais legal, que tinha me divertido muito mais, né? Até um dos últimos festivais que eu fui foi um festival de techno em Melbourne, que era super pequenininho. Eu tava meio receosa, mas era um festival diurno, era um parque lindo. E eu acabei fazendo amizade com um monte de gente, porque os australianos são que nem os brasileiros, né? Eles são super amigáveis. São fervidos, né? Então, teve um grupo uma molecada, assim, me adotou, eu virei a tia do grupo. E quando eu fugia deles, eles me achavam. Vocês estão animados demais pra mim, eu vou dar um tempo ali na tendinha do chill out. Aí eles diziam assim, você não achou a gente está aqui. Vem cá, o que você usa pra pesquisar quais festivais você vai? Tipo assim, como é que você decide qual é o próximo festival pra ir? Você pensa uma cidade que você quer visitar por um motivo X e vê qual festival tá acontecendo lá? Ou você escolhe pelo festival e daí acaba indo pra cidade? Eu faço um guia anual de festivais de música, então isso faz com que eu anualmente faça uma pesquisa gigante de festivais e converse com muitas pessoas que frequentam festivais.
E acabo descobrindo muito festival que não estava no meu radar, né? Porque eu saio perguntando, principalmente para amigos que moram fora, quais são os festivais que eles gostam, quais festivais que são, sabe? Eu principalmente gosto muito de festival pequeno, né? Então, assim, eu acabo privilegiando festival pequeno e médio. Até vou, tipo, o Sonar, Primavera Sound, acho que mais pela questão de ir com um grupo de amigos, mas não é a minha preferência de festival. Então, eu acabo fazendo muito essa pesquisa pro Tikenor Pasta, né, para esse guia. E a partir daí, eu vou vendo quais são os festivais que vão despertando o meu interesse. Agora, meu interesse mudou radicalmente, assim. Eu sempre gostei muito de ver shows, né, em festivais, mas nos últimos tempos eu tenho gostado muito de ir em festival que é totalmente fora da caixa, assim, de música experimental. Então, por exemplo, o Berlin Atonal, que rola em Berlim, né? É um dos meus festivais favoritos. É um festival pequeno que eu acho que são umas 3.000 pessoas, mais ou menos. E eles convidam vários produtores de techno para criarem obras. Então, o cara vai lá e cria uma música de 1 hora com uma parte visual super forte. E é um outro tipo de catarse que você tem, né? É muito mais contemplativo, na verdade, do que divertido. É bem adulto, né? É bem adulto, As pessoas ficam lá hipnotizadas, olhando para o palco 1 hora, como se estivesse assistindo um concerto. Em Berlim, então tá todo mundo de preto. Claro. E o sol lá fora bombando. E a gente lá na escuridão. Então, tua principal fonte de informação são esses amigos, essa rede que você já formou, né? E no final, assim, eu acabo fazendo muita pesquisa, eu acabo olhando muito o Everfest e alguns outros sites que falam sobre festivais. Acabo fazendo muita pesquisa por palavras, tipo, sabe, tipo, festival transformativo. Acabo escolhendo palavras para cair em determinado nicho de festival, né? Porque eu acho que também os festivais estão cada vez mais nichados e eu acho isso muito legal do que um festival que abraça tudo, assim. Então, e você acaba descobrindo, é muito absurdo, né? A quantidade de festival que tem no mundo é absurda. Existe Você consegue chutar um número, assim? Quantos festivais de música? É que, seria difícil, né? Porque a gente vai precisar definir o que é festival. Sim. Quantos festivais de música? Mas, por exemplo, a Comic Con é uma conferência, não é exatamente um festival, mas é também, né? Sim. Se não me engano, Estados Unidos, tá aqui, colando. A Lala trouxe um caderninho, meu, com várias anotações. É que o festival está num momento muito, muito, muito em alta. Mas, se não me engano, os Estados Unidos tem cerca de 33.000 festivais de música. Só nos Estados Unidos. Em Amsterdã, né, que é aquela cidade super pequena, são 300 festivais de música por ano. Caramba. E no Brasil, você sabe? No Brasil, não sei. Estou tentando mapear, mas está difícil porque, assim, a cada mês tem surgido pelo menos 3 festivais novos de música. Por que você acha que está rolando esse boom dos festivais no mundo? É uma boa pergunta. Será que é uma resposta ao nosso excesso de atividades solitárias, tipo redes sociais, assim? Sim, eu acho que tem várias questões, né? Eu acho que tem, principalmente os festivais maiores, isso é uma opinião muito pessoal, mas os festivais maiores que você tem como um Coachella, um Burning Man, que você tem essa autoexposição né, nas redes sociais, de ver as pessoas compartilhando o momento dela nos festivais, eu acho que tem incentivado com que as pessoas acabem indo mais em festivais. Mas eu acredito muito que tem essa questão de eu preciso ver pessoas, eu preciso estar com os meus amigos. Porque é claro que muita gente vai no festival para assistir show, mas eu não acredito que seja uma grande maioria. Eu acho que a gente vai pelo festival pelo todo, né? Tem a música, mas eu tenho a minha experiência, eu tenho o encontro com meus amigos, hoje em dia você tem a gastronomia que mudou completamente do que era, né? Antes você comia cachorro quente. E olhe lá, cachorro quente, cerveja em copo de plástico, acabou. E hoje você tem festivais que tem line-up de comida, que tem chefe Michelin, né? Esse Way Out West, que eu acho super interessante, porque ele é 100% vegetariano. Mas ele escolheu um dos chefes mais renomados da Suécia para fazer um menu de X tempo totalmente vegetariano, para um chefe Michelin. E você ainda tem hoje yoga, você tem arte.